Seria dogma de fé da Igreja Católica aceitar a existência e atividade do diabo? Não há absolutamente nenhum dogma, nem conciliar e nem papal, a respeito da atividade do diabo, demônio, etc. Pelo contrário, há vários dogmas de que o milagre e a providência são exclusivamente divinos. Também não há nenhum dogma claramente sobre a existência do diabo. Há quem defenda, porém, que no Concílio Ecumênico Lateranense IV do ano 1215, citam-se os diabos dentro do texto de uma definição dogmática. O texto conciliar diz: os diabos foram criados por Deus, bons por natureza. Eles, porém, fizeram-se maus pelo pecado. Mas a definição dogmática do Concílio Ecumênico Lateranense IV não visava a atividade, nem sequer a existência dos diabos, e sim pretendia condenar a teoria de que Deus fosse responsável pela criação de seres maus por natureza, como alguns pretendiam afirmar acerca dos diabos. O objetivo principal era a mensagem: tudo o que Deus criou é bom. Se alguém se torna mau, é tão somente pelo uso indevido de sua liberdade. O texto do Concílio Ecumênico Lateranense IV é praticamente repetição do texto de um concílio provincial. Os concílios provinciais não podem dar definições dogmáticas. Em Braga, no ano de 561, condenou-se a tese maniqueísta e priscilianista de que Deus teria criado um princípio do mal. O principal argumento em que se fundamentam muitos teólogos é de que Cristo nos Evangelhos e a Bíblia em geral falam muitas vezes dos demônios. Mas será esta mesma a intenção de Cristo, afirmar a existência do demônio, tal como a tradição e o magistério eclesiástico o entendem? A tradição, para ser infalível, dogma, tem que ser clara, universal, entre todos os católicos, a Igreja, constante e ininterrupta desde as origens do cristianismo. Como porta-vozes e intérpretes autênticos dessa tradição, estão os concílios e o magistério da hierarquia eclesiástica. Para que um concílio seja infalível, deve ser ecumênico, da Igreja Universal com o Papa. Deve pretender definir com toda a sua autoridade recebida de Cristo e diretamente aquela afirmação. O mesmo se dá com a suprema autoridade eclesiástica da Igreja, o Papa. Por isso, nem tudo quanto afirmam os concílios ou os pronunciamentos da hierarquia da Igreja é infalível. Não há nenhum texto que seja claramente dogma, ou tradição universal, ou doutrina de fé católica, ou firme posição a respeito da existência do diabo ou demônios. Portanto, não é certo qualificar de herege a quem negar a existência do diabo. A pergunta: se Deus existe, o diabo também não deveria existir? É considerada negação do cristianismo. Considerar necessários dois deuses, o Deus bom e o Deus mau, é negar que Deus seja absoluto, Deus único. Isto é panteísmo e maniqueísmo. O Catecismo da Igreja Católica diz no assunto Satanás que existe uma verdadeira aceitação com relação ao demônio e sua ação sobre os homens. Porém, o Catecismo da Igreja Católica, aprovado pelo Papa João Paulo II, é de caráter normativo e, como tal, não tem valor dogmático e certamente muita coisa poderá ser modificada. Numa analogia moderna e didática, podemos comparar como alguns pais educam seus filhos pequenos a obedecerem
incutindo o medo do bicho-papão. Ora, é mais correto a criança obedecer por medo de uma figura folclórica ou obedecer por amor e confiança aos pais e assim não querer magoá-los? O resultado pode até ser aparentemente igual, a obediência da criança. Mas, além de não ser a verdade, isto pode gerar traumas e desequilíbrios psíquicos posteriores. Assim, da mesma forma, também os homens devem seguir a Deus pelo amor, pela confiança e pela fé, e não seguir a Deus por causa do medo do diabo. Os nomes destes seres hipotéticos na Bíblia, em parte são influências de outras culturas da época, como a dos gregos e babilônios, e em parte são metáforas e símbolos para designar o mal, o pecado e tudo o que nos afasta de Deus. O teólogo jesuíta Karl Rahner escreve a respeito do conceito do diabo na Bíblia. Tal doutrina vai penetrando lentamente de fora na religião autenticamente revelada. Possessão demoníaca. Grandes teólogos negaram a possibilidade da possessão demoníaca. E o exorcismo não é uma lei disciplinar universal da Igreja. A bula que o proclamou tem apenas um sentido de exortação, recomendação, e não o obriga dogmaticamente em termos de fé, nem sequer como ordem disciplinar universal. Ela foi publicada no tempo das bruxarias e das superstições, quando a ciência não tinha condições de interpretar desequilíbrios psicológicos e os atribuía ao diabo. Nunca uma pessoa emocionalmente equilibrada fica possuída pelo demônio, espíritos, entidades, etc. Só os histéricos, epiléticos e outros doentes acreditam estar possuídos. Trata-se sempre de distúrbios psicofisiológicos. Tudo o que na ordem natural tem se atribuído ao demônio, possessões, íncubos, súcubos, aparições do demônio, casas ou lugares mal-assombrados, feitiços, doenças, etc., tem explicação completamente natural. É a ciência e não a Igreja que cabe dizer se um fato pertence ou não aos fenômenos naturais deste mundo. Já a existência, não a atuação, no âmbito sobrenatural do demônio, é tema exclusivamente teológico. A ciência não pode afirmar nem negar. A Bíblia é um livro de doutrina sobrenatural inobservável. As religiões e os teólogos como tais não têm autoridade em ciência. É falta de respeito à Bíblia argumentar com ela na análise de fenômenos observáveis ou deduzíveis do nosso mundo. A Bíblia não corrige nenhum erro científico das diversas épocas em que foi escrita. Usa a cultura ou incultura da época a respeito dos fatos de nosso mundo para ensinar doutrina religiosa sobrenatural, ensinar a revelação de Deus.